Bom dia, então, a todos os colegas. Vamos dar início agora ao módulo 2. O módulo 1, a gente viu a questão dos processos, mapeamento de processo, fluxo de processo. E eu vou retomar um pouquinho hoje só para ver se vocês conseguiram aprender aqueles 5%, né, que é o necessário para vocês fazerem as coisas. E aí a gente segue para o módulo 2, que são as ferramentas. Aí, juntando o módulo 1 mais o módulo 2, a gente consegue fechar, então, alinhar o mapeamento de vocês com os indicadores que vocês vão elaborar e linkando com as estratégias do negócio da Ubra, que estão no PDI. Né? O PDI eu passei para vocês no módulo 1, eu trouxe novamente hoje, a gente vai retomar. Então, qual vai ser a dinâmica? Eu vou fazer essa parte mais de introdução para poder alinhar os conhecimentos entre vocês. Alguns já devem trabalhar com algumas ferramentas, então é só módulo mesmo de alinhamento. Para quem não conhece, aí sim, de repente vai ver uma oportunidade aí de conseguir colocar as suas atividades para dentro de um método. E assim, dessa forma, qual a importância do método da ferramenta? É que independente de quem faça, vai ser sempre feito daquela forma. E isso é bom, porque daí garante, né, para a gente a credibilidade dos dados que a gente está informando. Então, isso que, digamos que a essência de tu utilizar um método é para isso. E se a gente quiser melhorar o método, não tem problema, a gente não é um engessamento. Né? A gente vai lá, faz o roda o PDCA, planeja, executa, verifica, melhora e vai aperfeiçoando as nossas estratégias. Bom, então, deixa eu só... Vamos, para iniciar, eu pergunto, o que é um processo? Né? No módulo 1, a gente resumiu o processo em algumas etapas. Lembram quais eram essas etapas? O que é um processo? Pergunta de Enem, de ENAD, de concurso público, entrevistas de emprego na área de qualidade, na área de gestão. O que é um processo? O que compõe um processo? Para ser um processo precisa o quê? Mudei a pergunta. Ok. Nossa, aí falou bonito, né? Tá consultando, não tem problema, pode consultar. É isso aí. Resumindo em palavras, também aqui os colegas resumiram em pequenas palavras o que é um processo. Isso, entrada, transformação e saída. E na volta, a gente viu a tartaruga, lembram? O diagrama de tartaruga, o que compunha o nosso processo ali, tem mais algumas partes. O que seria? Pode ser em palavras também. Método. Medição. O que mais? Quem? E o meio. Com o quê? Isso aí. Então, essas palavrinhas aí, que foi o que a gente aprendeu no módulo 1, é que vão ser norteadoras para vocês conseguirem terminar lá o diagrama de tartaruga. Tá? Então, hoje eu acho que não veio o quadro, né? Mas hoje não veio, né? Mas lembram? Não sei se alguém tem o seu diagrama aí, de repente trouxeram o diagrama. Era essa figurinha aqui, né? Que a gente tinha, onde aparece o processo, a entrada, a transformação, a saída. E aqui na volta a gente tem aquelas perguntas básicas com o que, quem, como e medição. Eu havia comentado com vocês que através dessa única folhinha, que é quase um A3, não é, porque ainda está faltando algumas coisas aqui, uma empresa, uma instituição que passa por auditorias de excelência em qualidade, apresenta para atender requisitos normativos internacionais, né, que é os da ISO. Então, apresentando isso, a gente consegue explicar como funciona o processo, quem é o gestor do processo, quais são as atividades do processo, os indicadores que a gente utiliza de meio, de fim, né? Quais são os recursos, quais são os instrumentos, pode ser uma regra, uma lei, um procedimento, uma determinação, uma política, também vai estar aqui. Quais são as pessoas que trabalham nesse processo, a qualificação que elas precisam ter. Tá? Então, é uma folhinha bem pequena, mas que traz muita informação
E é assim que hoje muitas empresas respondem mais de 50% dos itens de ISO que pede para mostrar como é que define processo, como é que mede processo, quem são os atores do processo, os meios, os recursos, como é que tu melhora. Então, aqui a gente teria isso, tá? Por isso que é importante que vocês entendam. A gente vai voltar nesse exercício depois no aula, Aline. Eu acho que a gente pode também ir interagindo com o pessoal, né? À medida que vocês forem construindo. Então, é isso mesmo, tá? Aprenderam. Aqueles 5% vocês conseguiram pegar. Então, embora a gente tenha as operações de forma separada, embora a gente tenha organograma, né, que apresentam esses espaços, lembra que eu falei para vocês? Tem espaços entre um processo e outro, entre uma atividade e outra, entre uma operação e outra, entre um departamento e outro. Nós precisamos enxergar o nosso negócio assim. Um processo, ele serve para a gente entender que as estratégias atravessam todas as atividades ou operações, certo? A gente não pode andar sozinho. Então, nós vimos também esse diagrama, que é o que vocês têm aí, já estão trabalhando, já estão construindo, alguns me mandaram, estava certinho já o caminho, a gente pode hoje compartilhar, tá? Então, é sempre importante, eu acho que o diagrama é de tartaruga. A gente vai ver outros hoje, que eu vou trazer para vocês algumas ferramentas, mas esse eu acho bom e legal, porque como é uma tartaruga, é mais fácil da gente lembrar. É uma tartaruga, tem cabeça, rabo e as patinhas. Né? Então, fica lá para a gente lembrar que tem essas partes aí para fechar um processo. O rabo, né, que é a entrada, o corpo, que é a transformação, a cabeça, que é a saída, e as patinhas com o que, quem, como e ali como vai fazer e como vai monitorar. Tá? Então, a gente tem essa tartaruga, que já é uma boa prática em muitas organizações, inclusive os órgãos que trabalham para a questão de excelência, requisitos de excelência, eles já aprovaram esse método de tartaruga, que as empresas acharam bom de usar, fácil de usar, né? E então ele é bem visto assim diante de uma auditoria, né? Tanto de requisito de qualidade quanto requisitos internacionais de gestão. Esse é o modelinho então que eu passei para vocês, já é o velho amigo de vocês. Vocês podem mudar, tá? Isso aqui é uma forma, é um diagrama, né? É a mesma tartaruga representada de outra forma, e vocês também podem criar um modelo padrão, né? Ubra. Isso aí, não esquecendo dessas partes, isso que é importante, tá? Então, a gente vai iniciar aí as ferramentas. Com relação às ferramentas da qualidade, pessoal, existem muitas. Tá? As ferramentas da qualidade, elas surgiram com os gurus da qualidade. Alguns vocês devem conhecer, Demen, né? O Ishikawa, esses são os Juran, né? Esses são os gurus que têm os best-sellers, né? Que até hoje as teorias ditas por eles são trazidas à sala de aula, inclusive essas normas internacionais que eu falei para vocês de gestão de qualidade e excelência, usam como base os princípios de Demen, Juran, né? Então, a gente acaba trazendo as ferramentas para vocês, aquelas mais utilizadas, tá? Mas não limitando-se a essas, vocês também podem buscar outras ferramentas. Então, temos o PDCA, que dentro dos princípios da qualidade, ele é um pouco mais evoluído, ele é uma ferramenta, mas ele é mais evoluído, então ele é chamado de método. Tá? Por que é método? Todo método, uma metodologia, ela tem etapas a serem cumpridas. Tá? Então, o PDCA, que é o Plan, Do, Check, Action, ele é uma metodologia. Eu não posso ir direto para o Do. Geralmente, a gente vai para o Do, né? A nossa situação, às vezes, assim, de trabalho é tão grande, a maioria das empresas vai para o Do. Se der errado, vamos fazer tudo de novo. Gastar tempo, dinheiro, recursos. Então, assim, a excelência, a otimização, né, digamos assim, a gente consegue chegar no ponto decisivo e competitivo quando a gente consegue alinhar plano, que é o planejamento, com a execução. Né? Então, eu estou fazendo aquilo que eu planejei e deu certo. Ainda assim, a gente corre alguns riscos, né? Porque tem a questão das variáveis que não são calculadas, né? Os riscos do processo.
A sazonalidade tem épocas que a gente tem umas situações críticas, outras não. Então, essa sazonalidade também pode estragar muitas vezes os nossos planos. Então, por isso que é importante o plano, porque no plano, no planejar, a gente vai identificar os riscos do negócio. A gente tem que imaginar, e se acontecer tal situação, o que eu posso fazer? Tá? Essa é a grande ideia da gente planejar. Tem coisas, tá, que já aconteceu durante a trajetória que eu tenho mais de 10 anos que eu estou na qualidade. Lá em 98, uma grande empresa que eu trabalhava, na unidade de São Paulo, deu uma tempestade tão forte que choveu e entrou água de imersão assim por cima das mesas, a altura de uma mesa. E aí a empresa perdeu todos os seus documentos que eram guardados em armários. Como era uma empresa multinacional, uma montadora, onde a exigência do cliente era guardar a documentação por 10 anos, porque às vezes tem problema de recall nos veículos, tem que ir lá buscar o que aconteceu, quem fez, quem não fez. Então, se perdeu toda a documentação, computador, tudo, encheu d'água. Isso são fenômenos da natureza. Isso foi chuva, mas pode ser também fogo, pode ser também lama. Nós tivemos casos aí. Então, assim, isso é analisar o risco do negócio. É a gente pensar lá no plan, o que poderia acontecer e deixar a gente de calças curtas. Tá? Então, diante da situação que eu falei para vocês, a empresa resolveu investir em TI, tecnologia, nuvem. O colega está aí, o pessoal da TI, a nuvem é garantida, como é que é? E os hackers, como é que funciona? Eu não sou da TI, Eu entendo que a TI é importante, que a tecnologia, mas eu quero saber se os hackers não... Bom, dizem que até a webcam aqui nos enxerga, Então, hoje a gente não tem muito controle. Mas, enfim, qual foi a solução dada? Documentação agora é toda digital. Então, a gente também já tem setores aqui que estão caminhando para isso. Alguns ainda não, outros sim, mas talvez a gente tenha que analisar isso. Numa empresa que eu trabalhava, que tem anos, mais de 50 anos, com muita documentação, passou a escanear tudo. Porque no passado não se tinha tecnologia. Então, tem documentos nossos que vão estar só em papel. Então, a gente pode pensar, tomar uma decisão. Vamos escanear tudo ou vamos escanear a partir de agora? É uma decisão. Tá? Então, esse é, digamos assim, os requisitos e a importância de a gente entender um PDCA. Por que será que ele está há tantos anos aí? Foi lá de Juran, de Deming, lá da época da Revolução Industrial, até hoje está aí o PDCA. Não inventaram um método melhor para a gente organizar a lógica de estruturação de uma estratégia de negócio. Então, eu coloquei junto para vocês ali, fora do círculo do PDCA, tem uns numerozinhos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu achei importante trazer para vocês a lógica do MASP também. Porque o PDCA e o MASP, os dois são métodos. Porém, o MASP, ele se apresenta mais fatiado. Dentro do P, o MASP diz que tem que identificar, observar, analisar e aí montar um plano. O MASP ele detalha um pouquinho mais. Tanto o PDCA quanto o MASP são metodologias da qualidade. Os dois, pode escolher. Sendo que o PDCA, tu já tem que ter uma ideia mais bem formatada para já sair fazendo. Agora, se tu não tem ainda uma ideia de como começar, seria interessante pegar o MASP. Porque o MASP ele diz o que tu tem que fazer lá no P, por exemplo. Ele diz que tu tem que primeiro identificar a situação que tu quer resolver. Seja ela um problema, seja ela uma nova ideia. Então, pode ser tanto para questões corretivas, quanto para preventivas. Aí tu tem lá a identificação, agora tu observa um tempo, tu fica monitorando para ver, isso é importante, tá? Na qualidade, a gente tem que monitorar, antes de a gente definir um indicador, a gente tem que monitorar o nosso processo. Tem empresas que já saem colocando assim,
0 acidente é o ideal. Mas muitas não conseguem cumprir, porque às vezes o risco é tão grande ainda dentro da empresa que tu não sabe medir quantos acidentes tu tem por mês. Então, o ideal para te ter um histórico seria medir... eu tenho, em média, 6 acidentes por mês. Será que eu vou conseguir atingir essa meta aí de 0? Será que não seria interessante eu colocar que eu vou reduzir 5%, depois 10%, até zerar, aí depois de zerar eu vou criar uma estratégia para manter zerado. Né? Então, assim, isso é importante também a gente analisar. Não adianta a gente dizer, por exemplo, né, eu vou conseguir colocar, vou para a nossa região agora, 100 alunos, 1.000 alunos por mês. Será? Qual é o histórico que eu tenho? Ou se eu estou começando agora, qual é o histórico que os meus colegas têm? Isso é importante a gente saber. Porque não adianta, se a gente sabe que o histórico da gente é colocar 100 ou 500, como é que a gente vai dizer que vai botar 1.000? A gente até pode dizer, mas a gente tem que estar calçado em alguma estratégia que não existia e que agora existe, que é uma chance de captar mais. Aí sim, senão fica ilógico a gente definir um indicador que a gente não vai conseguir alcançar. Né? Então, quando a gente vai definir um indicador, a questão de monitorar, observar, saber o que está acontecendo antes é melhor. Né? Então, se isso diante de auditores de excelência é válido, então para nós é válido. Eles aceitam tu dizer que tem um período de que tu monitora o indicador. Eu estou monitorando, é melhor do que tu não ter o indicador. Monitorar já é um passo a dizer que a gente vai estruturar, que a gente vai melhorar, mas que no momento a gente está monitorando. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade de elaborar algum, né, por não saber que meta vocês vão colocar, pode sim colocar que vocês vão monitorar por um período, 6 meses, 1 ano, e aí depois vocês vão definir quantos em percentuais vai aumentar, né, ou em quantidade também vai agregar para trazer o bom desempenho que a gente espera. Aí tu vai analisar se é possível e aí sim tu traça um plano. Então, realmente eu vou precisar, né, montar esse indicador com estas variáveis. Aí tu planejou, mas dentro do planejamento já tem alguns passos a serem cumpridos. Aí tu age, que é o do fazer, verifica, e lá em cima no Action, no MASP, tem conclusão e padronização. Né? Então, no conceito do PDCA, no Action do PDCA, é um momento onde a empresa já rodou todo o sistema, já planejou, já executou, já verificou e agora ela vai ver se realmente ela consegue passar tudo que ela encontrou de bom para todos os processos. E assim ela vai melhorando continuamente o ciclo. Mas no MASP, precisa ainda fazer um relatório de conclusão e precisa padronizar. Né? O MASP ele tem digamos assim, uma pauta que tu tem que olhar, porque tem empresas que dizem assim, eu vou melhorar. Mas só que para melhorar tu tem que padronizar. Senão tu não vai conseguir melhorar. Como é que tu padroniza? Depende, cada empresa faz como quer. Né? Tem empresas que treinam pessoas-chave dentro das áreas, tem empresas que escrevem procedimento, tem empresas que colocam no mural um checklist, vai de cada um. Então, é bem importante ainda na abordagem da ISO que revisou agora, eu botei lá em cima para vocês, revisou em 2015, ela está batendo muito forte nessa questão de abordagem por processos, ainda usando o PDCA. Tá? Então, aqui, para vocês verem, esse é o PDCA, o MASP, né, com as caixinhas que a gente já viu, no MASP tu identifica, observa, analisa. Aqui tem a padronização e a conclusão, que abre também 2. E eu coloquei junto lá para vocês o DMAIC. Que aí o DMAIC é uma ferramenta do Lean Manufacturing, né, que a gente também deu uma comentada na aula passada, né, que vem do sistema Toyota de produção, era muito praticado pela engenharia, mas hoje já se entende que é uma prática que tu pode colocar em qualquer área. Indústria, comércio, serviço, educação, o que for. Por quê? Nada mais é do que um PDCA escrito de outra forma também. Define o problema, mede,
e analisa. Então, o DMAIC ele é um pouco mais rígido, que vocês podem ver que dentro do PDCA, ali do P ainda, ele está medindo já o problema. E o DMAIC usa técnicas estatísticas, obrigatoriamente. Os outros não, pode ser por observação, mas o DMAIC a gente tem que usar estatística. Então, ele puxa um pouquinho mais, tá? E aí tu vem vindo, ó. Aí tu já tem lá um quadro de planejamento, implementa e controla. Ok? Então, esse aí seria o PDCA. Temos também o fluxograma. No módulo 1, a gente viu alguns fluxogramas. A gente viu o fluxograma da reitoria, onde aparecia o cargo de vocês, e abaixo outras áreas, ok? Aquilo é um fluxo. Tá? Agora a gente pode melhorar aquele fluxo. Aquele é um fluxo que mostra um organograma por função ou por cargo, mas a gente pode abrir para atividades, e é isso que eu acho que agora é importante vocês também utilizar o poder de um fluxo, que ele tem muitos poderes. Lá em cima mostra, ó, o fluxo ele tem figuras específicas que a gente usa quando a gente quer dizer que lá na etapa daquele processo a gente tem uma decisão, a gente tem um documento que a gente guarda, ou vários documentos, tem um conector, o conector significa que sai de um processo e entra no outro. Tá? Esse é um conector, né? Tem uma terminação, então, quando tiver aquela figura ali, eu vou entender que o meu fluxo terminou, a minha atividade já acabou. E tem as linhas dos conectores. Tá? Então, eu posso dizer assim, que tem uma ação que entra na secretaria e vai para as coordenações, ou vai para os assessores resolver, e depois volta para a secretaria, resolvido. Então, aí servem os conectores, que diz que sai do número 1, vai para o 2, depois sai do 2 e volta para o 1 de novo. Tá? Então, isso é a lógica de um conector. A gente também pode enxergar um processo dessa forma. Eu trouxe vários tipos para vocês. Tem, assim, ó, fluxos de processo existem centenas de modelos. É só a gente procurar e ver o que mais vai se adequar. Mas ali, os conectores, a decisão, essas figuras básicas, elas não mudam. Elas têm esse conceito já padronizado pela gestão da qualidade. O que muda é a forma como a gente vai apresentar o nosso fluxo. Então, aqui eu posso ter as áreas, né? A área de coordenadores, administrativos, assessores, secretarias, aqui pode ter a área dos coordenações de curso, a autoatendimento. Posso vir colocando as áreas que são interessantes. E aí eu vou começar a colocar. Ó, aqui tem o processo que é da secretaria, vai para atendimento, volta para a secretaria, vai para as coordenações de curso, volta para o assessor. Eu posso vir explicando. Em algum momento pode aparecer documentos. Né? Então, ali eu entendo que, por exemplo, se um aluno chegar na coordenação e entregar de um polo, entregar as horas complementares dele certificados, ali a gente tem um registro de documento, que vai para dentro do nosso titânio, correto? Então, ali eu posso dizer que, em alguma fase do processo, em vez de desenhar essa caixinha, eu vou colocar ali aquela lá e vou dizer que tem documento. Né? Que documento vou escrever dentro? A avaliação e digitalização dos certificados dos alunos. E eu mudo só a figurinha. Tá? É nesse sentido que a gente vai montando e entendendo, né, como é o fluxo. E ainda tem modelos de fluxo que tu pode colocar o tempo, que é bem interessante para a gente saber quanto tempo fica parado aquele processo, ou é o tempo necessário para estar na secretaria. 2 dias, depois mais 2 já está no autoatendimento, mais 2 já saiu da coordenação e chegou no cliente. Né? Ou no aluno, enfim, para quem for o cliente, que pode ser interno ou externo. Tá? Então, a gente pode fazer esse link com processo, áreas e tempo. Ok? Alguma pergunta? Hoje, no Google, né, no amigo Google tem tudo. Mas a gente monta isso aqui, porque, na verdade, existem programas que tu monta esses fluxos. Né?
Aqui na Ubra os professores que dão gestão de processo, gestão de inovação, tudo já tem programas. Tu vai lá, só diz o que tu quer, põe as áreas e ele monta para ti o fluxo. Pronto. O Visage tem. Dá para colocar, mas assim, é uma forma de representação. Se tu quiser colocar até junto aqui, ó, na atividade embaixo, 2 dias, pode, dentro da caixinha também. É aquela questão é aquela questão que eu falei de monitorar, né? Porque assim, ó, a gente tem tudo, a gente faz tudo, só que a gente não monitora. E isso aqui já é uma organização para a gente começar a monitorar. Isso, tirar isso aí. Por isso que... Sim. O que... Sim. Isso. Sim, sim. Essa atividade tem que ser feita em grupo. Sim. Tem que ter uma pessoa para fazer isso aí. Isso aqui, pessoal, é um trabalho que leva meses, tá? Eu não vou dizer para vocês assim, ó, não é, tá? Isso aqui depende de dedicação e foco. Não. Por exemplo, a gente tem as coisas pré-definidas, né? É que tu falou, deu o exemplo da matrícula. A gente já tem meio na cabeça, o aluno se inscreve, aí vai para a secretaria, entrega o documento, vai para autoatendimento. Só que a gente descobriu o semestre passado, pegando esse gancho, quando a gente foi ligar para os alunos, que a Juscelda mandou uma lista de alunos que fez vestibular e não apareceu, a gente foi ligar para eles, a gente descobriu que eles diziam assim para nós: oi, estamos ligando para te ajudar, está com alguma dúvida para fazer inscrição, você passou no vestibular, seja muito bem-vindo, você já faz parte do nosso time. Eu não fiz a matrícula porque eu pensei que a Ubra ia entrar em contato comigo. Então, assim, isso não está no nosso fluxo. Quem é que está entrando em contato depois do vestibular para auxiliar? O aluno passou no vestibular e ele não vem entregar o documento, que seria o próximo passo do fluxo. Aluno entregar os documentos. Só que entre o fazer o vestibular e entregar os documentos tem que ter outra atividade. Ligar para o aluno, alguém da Ubra. A gente descobriu isso como? Ligando para ele. Então, isso tem que estar padronizado. E aí, no momento que a gente tem esse desenho, né, que ele vai se melhorando a cada vez que a gente vai... Só que, para isso, a gente tem que conversar com as pessoas, porque talvez ninguém vai saber que eu liguei para o aluno e que ele me disse isso, né? Exatamente, né? Aí... Vamos sentar todos, montar um grupo de trabalho. Aí convidamos o professor McAlliston, da engenharia, né? Porque... muito forte, né? E existem ferramentas também, formulários, que ajudam a você pensar como construir um mapeamento de processo com as perguntas, que nem tu trouxe lá no início, né? Medindo o tempo, né? Medindo os gargalos, enfim, tempo de execução, os custos, né? E aí pegamos todos esses agentes, fizemos uma reunião de alinhamento, de nivelamento, para que todo mundo caminhasse igualmente, e depois separamos essas equipes, né, para sentar e mapear o processo da sua atividade. Então, a primeira coisa é quem está na operação mapear os processos, né, as etapas, escrevemos todas elas. A outra etapa, vamos sombrear esses fluxos. Por quê? Porque eu falo de pós-lato, pós-estrito, presencial e AD. E eu tenho atividades administrativas e operacionais que de todos eles faziam a mesma coisa, e com pessoas distintas. E com a equipe reduzida que nós estamos, por que eu não posso ter uma pessoa só cuidando do fluxo financeiro da pós-graduação, lato, estrito, presencial e AD? Eu não preciso ter 4, eu posso ter uma. Exatamente. Só que essas pessoas nunca sentaram todas juntas
para conversar uma com a outra e ver como essas atividades tinham sombreamento. E aí, a partir daí, a gente começa a otimizar os processos e otimizar as pessoas e reduzir custos. Para ter ideia, eu tive processo que, teoricamente, seria igual a pós-lato, pós-estrito, presencial e EAD, que no mapeamento eu tive 30 etapas. E eu tive, em outra gestão, com mais de 100 etapas. Tá, mas por que aqui faz assim e por que aqui não faz? Por que esse tem tantas etapas e por que esse não faz? Então, assim, a gente tira muitos aprendizados num trabalho desse colaborativo, né? As lições aprendidas a gente tem que fazer sempre no final, né? Tem lá no The Mic, né? The Mic, as lições aprendidas para ver assim, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, o que a gente pode melhorar. E esse trabalho foi muito, muito construtivo e enriquecedor. Por quê? Porque a gente tira as pessoas da zona de conforto, né? No momento que a gente chama todo mundo, né? Isso aí a gente está passando agora por um processo de mudança de cultura e de mudança de modelos, que a gente tira as pessoas da zona de conforto no seguinte, que a pessoa tem que chegar, o gestor, e abrir a sua caixinha, né? E dizer como ela faz. E tem que dizer como ela faz para um grande grupo. Só que o intuito é só facilitar o trabalho, né? Otimizar as rotinas, ganhar tempo. E lá no final, o que a gente falava? Lá no final, vocês têm uma meta de aumentar 10% o resultado da educação continuada. E a gente não tem como alcançar esse resultado com o processo que estava sendo feito antes, né? Porque, enfim, não tinha como, né? Os mesmos resultados. Então, temos que pensar diferente, a gente tem que tirar da zona de conforto, né, a área, né, no caso, a minha área e com as equipes, né, de apoio. A gente vem para ser uma equipe de fato de apoio, para ajudar nessa construção, né, para trazer ferramentas, para trazer modelos, para que quem está lá na ponta pensando academicamente, que é no negócio, não precise pensar no operacional tanto, porque o operacional ele tem que ser assim, ele tem que fluir. Ele não tem que ser uma preocupação, né? A gente, numa instituição de ensino, vocês, enquanto professores, estão pensando na melhor forma de ensino, na melhor metodologia, no melhor conteúdo, na melhor prática. E a gente, operacional, tem que estar atrás só fazendo com que a operação aconteça para que vocês sigam tranquilos, né? Então, a gente, de fato, a equipe da Pró-Reitoria Administrativa, ela é uma equipe de apoio, né? Para trazer essa base para vocês irem tranquilos, né? É nesse... É. De apoio. Então, a gente já sabe que existe um mapa onde tem as caixinhas dos processos core principais, e na volta nós temos os de apoio. Não são menos importantes, mas são de apoio para que aqueles outros fluam. Exatamente. O RH é uma equipe de apoio que está trazendo as capacitações para capacitar vocês, para que vocês sejam o melhor apoio para o diretor. A equipe de TI tem que trazer toda a base de TI para que o aula funcione, para que tudo rode. Aqui o Adriano, a inteligência de mercado, a gente faz todo o estudo ali para que as preposições dos cursos de pós-graduação, por exemplo, que a gente entregou hoje, seja a melhor preposição possível para que a gente tenha resultado. Na criação dos modelos, a gente tem modelos de formulários, né? No momento que a gente tem um modelo instituído e coloca numa pasta compartilhada, todo mundo usa esse modelo e todo mundo fala a mesma linguagem, as análises são mais fáceis, né, porque tem uma padronização, não chega para o reitor um relatório de cada modelo, né, ele consegue, através da padronização, nivelar a análise dele, né, e trazer esse entendimento. Então, toda a equipe ela vem para ser uma equipe de apoio para, vamos dizer assim, fazer com que o trabalho da academia seja melhor, sem essa preocupação administrativa, né? Obrigada pela contribuição. Vem falando sempre que tu lembrar de alguma coisa, porque a prática a gente já tem aqui dentro, né? Isso é importante, qualquer coisa é só bater lá, olhar, ver. A gente pode criar grupos de estudos também para montar isso, né? Eu estou entendendo que o PRO ele tem uma ideia de dar esses módulos para nivelar o conhecimento. Só que o próximo passo é esse, é sentar em grupo, é montar, é fazer, executar, é errar, fazer de novo, ver o que já tem, né? Porque a gente tem que fazer isso, gente. Se a gente não medir nossos trabalhos, a gente não vai conseguir andar, porque não se gerencia o que não se mede. Os gurus já diziam isso há anos atrás e é verdade. E se a gente fizer sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo resultado. A gente está num momento de reestruturação, né, de renovação. A gente tem que se reinventar, porque o mercado está aí, né? Ele é competitivo, as pessoas mudam os interesses, mudam as necessidades, e a gente tem que mudar algumas estratégias de negócio também, né? Então, essa é a ideia principal. E a questão que a colega comentou que é muito importante, que a gente observa que muitas pessoas fazem a mesma coisa.
né? Quando vai sobrepondo. E o que acontece? Não, uma faz. E as outras duas? As outras duas vão ter outras atividades principais. Por exemplo, essa que apareceu de ficar ligando para os alunos para que eles venham fazer a matrícula. Quem vai fazer? Pode ser, não estou dizendo, estou usando um exemplo, mas desloca essas 3 pessoas que fazem a mesma coisa e coloca uma delas a fazer algo que vai agregar valor para nós. É isso que é importante, né? É dizer para a pessoa, olha, vamos deixar concentrado em um e tu vem para fazer alguma outra coisa que é super importante, tanto quanto, né, o que tu já estava fazendo. Né? Então, acho que é importante entender isso, até para não preocupar muitas pessoas. Aqui tem outro modelo, que também já o segundo que a gente fala, que está aqui o cliente, ele está a diretoria, o comercial, a operação, só para vocês entenderem como é que anda o fluxo. Né? A prova é essa figurinha. Se sim, vem para cá. Se não, volta de novo para a proposta, refaz a proposta. E ali ele está já acostumado com esse fluxo. Né? A questão de analisar o mercado, tu faz essa parte de análise de mercado, vocês? Então, essa parte de analisar o mercado é muito importante, né? Porque a gente não pode fazer produção, o Lean, né? A gente não pode fazer produção empurrada, tem que ser puxada. Né? A gente não pode jogar nossas ideias dizendo, não, nós somos dono da verdade. É o contrário, é o cliente interno ou externo que diz o que ele quer e nós vamos, né, levando para ele numa produção que a gente vai dizer que daí não é empurrada, é puxada, porque ele está querendo, está puxando e nós estamos mandando. Né? Essa é a diferença que a gente viu também no módulo 1 do Lean, que é a metodologia Lean o que é um fluxo puxado e um empurrado. Nós já estamos indo lá, a gente está trabalhando para não empurrar, né? Para puxar. Aqui, pessoal, é uma matriz... Aqui é a matriz CIPOC, tá? Ela, na verdade, tem o mesmo intuito da diagrama de tartaruga, só que é um outro formato. Podem observar que tem fornecedor, entrada, processo, que é um conjunto de atividades que estão se transformando, saídas e clientes. Exatamente a tartaruga, de outra forma. Eu falei para vocês que vocês poderiam utilizar várias ferramentas, desde que não esquecessem do que é importante. Né? Que o importante para nós é saber o que é uma entrada. Né? Os fornecedores são importantes para nós, então eles também têm que ser mapeados, identificados. E aqui embaixo aparece, o que está aparecendo aqui? Está aparecendo os processos, né? Os processos que a gente tem. Eles estão interagindo lá, né? E aí a gente tem o início e o fim, só que para cada caixinha dessa, a gente tem que mapear um CIPOC. Né? Que, na verdade, CIPOC é uma sigla, né? Na verdade, que é de Supplier, Inputs, Process, Outputs e Customers. Então, são siglas internacionais, a gente não tem essa... para nós, aqui a tradução é fornecedor, entrada, processo, saída e cliente, para a gente entender a ideia. Né? Mas, quando vocês ouvirem CIPOC, vocês já podem entender que é um mapeamento de processo, de um fluxo de processo. Assim como o diagrama de tartaruga. Aí a gente tem o Pareto. Né? O Pareto é super importante, eu acho que isso aqui é uma coisa que falta para nós, assim, nos setores, que é a gente identificar, isso a gente já faz. Né? A gente, às vezes, já sabe qual é o problema que a gente tem nas áreas, só que a gente não escreve isso numa ferramenta. Né? Então, aqui, no momento que a gente começar a escrever, que é o passo 1, identifica o problema, elabora e faz a pesquisa, elenca os itens numa tabela. Acho que está faltando isso aqui, talvez, para nós. A gente tem os relatórios, a gente tem as listas, né? A gente tem as nossas anotações na agenda, a gente tem algumas coisas na cabeça. Se a gente adoecer, o colega não sabe. Né? Então, a gente... material institucional insatisfatório, estacionamento deficiente, aulas inadequadas, são situações que não são relatadas por nós, mas a gente tem isso aqui. A ouvidoria tem questões, a pesquisa que a gente faz com os nossos alunos e também com o CPA, com os alunos e depois com os professores, com os administrativos, nós já temos tudo isso. Né? Então, os dados não precisa correr, nós temos. A questão é elencar a quantidade depois, né? Quantos responderam, né?
que o problema maior, por exemplo, é inadequação na mensalidade. Depois disso, a gente vai graficar para um modelo Pareto, né, que é um gráfico básico. E aí a gente vai ver que aqui a mensalidade é o que está pegando. Então, aqui a gente tem que priorizar. Porque, assim, pessoal, nós não conseguimos ser bons em tudo. Nós não vamos conseguir resolver tudo isso aqui de uma vez só. Mas a gente pode definir, né, os top 5, né, os 5, não vou dizer melhores, mas piores, mas é aqueles 5 que a gente vai arrancar. Porque no momento que eu conseguir trabalhar 3, 5, a metade, com ações bem focadas, eles vão reduzir, eles têm que reduzir. Né? Senão a minha estratégia foi errada. E aí os outros vão começar a aparecer maior agora. Então, a gente ataca eles no próximo ciclo, na sequência. Mas eu tenho que primeiro atacar isso aqui, porque nós, por a gente não saber, muitas vezes, o que é, eu sei o que eu tenho no meu dia a dia lá, que eu recebo um aluno, ligo para um aluno, mas talvez não seja o pior, é o pior para mim. Mas vocês que estão em outras áreas sabem o que está pegando. Muito mais do que eu que estou na parte acadêmica. Agora, se nós fizéssemos essa reunião, né, que a colega falou, é importante, para saber se realmente o que é problema para mim, ele vai nos mostrar o nosso Pareto, realmente como ele é. Né? E aí a gente vai começar a priorizar esses aqui, os 3 primeiros ou os 4 primeiros, e com ações focadas. Tá? E aí esse Pareto, no próximo ano, na mesma pesquisa, tem que aplicar a mesma pesquisa para saber se as nossas ações foram eficazes e eficientes. Se elas realmente reduziram, né, o percentual que estava nos apontando uma ineficiência nossa. Isso é gestão. Tá? Então, não adianta a gente só ter os dados ou só largar os dados. A gente tem que controlar e ter ações, né, para diminuir isso aqui. Tá? Então, a gente faz ações também. Aqui a gente faz ações. Eu não sei a minha dúvida é que eu não vejo muito nas áreas essa questão de enxergar esse gráfico, esse Pareto. Porque se um professor ou um aluno, qualquer colega chegar na sala e olhar gestão à vista, esse Pareto no quadro, ele já vai entender, olha, tem ali um problema. Mas aí, se a gente tiver um A3, que é o objetivo também do ProAbrand, com esse curso que a gente está fazendo, esse módulo 1, módulo 2, se a gente tiver um A3, quando o nosso colega entrar na sala, ou o nosso aluno, ou o nosso cliente interno e externo, e ver esse Pareto, ele vai se apavorar, mas embaixo ele vai enxergar um plano de ação. Ele vai ver que a gente está trabalhando e depois vai ter abaixo o resultado, mês a mês, de como está sendo a execução daquele plano. Né? Então, isso é importante. Isso aqui, depois que está dentro de um sistema, alguém vai carregar e ele vai se modificando sozinho, todo mês. O que é importante aqui? Que a gente vai acompanhando todo mês. Senão, a gente sempre deixa para olhar quando a gente faz a avaliação, né? Que é cada semestre ou cada ano. E, às vezes, 6 meses é muito tempo para a gente resolver algum problema. Isso aqui é a situação de olhar todo mês. Para a gente ver como as nossas ações, se está diminuindo isso aqui. Então, a gente tem que começar a reduzir esse tempo de espera para saber se está tudo bem. E quando tu tem um indicador e uma pessoa focada nesse cadastramento, que talvez possa ser uma daquelas pessoas que está lá, né, fazendo trabalho duplo, triplo, pode estar ajudando nos indicadores de cada setor. Vai ser um trabalho muito útil. Claro. Quando eu falei que a gente tem uma área de inteligência de mercado, né, que a gente faz as análises para os cursos de pós-graduação. Vou trazer o exemplo. Né? Quando um curso é proposto para pós-graduação, é uma etapa anterior ao consumo. Né? Então, o que acontece? O curso de pós-graduação é proposto pela unidade, pelo coordenador da unidade, pelo diretor da unidade. E aí a diretora Nádia, diretora de pós-graduação, ela traz para a gente essa preposição do curso e a planilha financeira, que é uma planilha financeira da Elbra, que é para ver a viabilidade do curso, o payback, o ponto de equilíbrio, tudo aquilo. Né? E aí a gente está estruturando esse modelo, e por isso o ideal é a padronização. O que a gente vai olhar? O que a gente precisa olhar para propor esse curso para um consumo, né? Então, a equipe de apoio ela vem para subsidiar de alguns dados para essa análise e, ao mesmo tempo, eu venho para subsidiar a reitoria do que, no consumo, eles vão perguntar
para ter as respostas da pós-graduação para avaliar o curso, certo? Então, por exemplo, semana passada, deixa eu só passar um pouquinho. Na semana passada foi proposto um curso, deixa eu só pegar aqui, curso de pós-graduação, psicoterapia de crianças e adolescentes, da psicologia, né? O que a Camila entende de psicologia? Quase nada, né? Mas a área de inteligência de mercado, ela vem para subsidiar de dados, e a gente tem 2 ferramentas de BI também, com o Mercado Edu e da Roper. Então, a gente primeiro, a gente, que eu digo, é eu e o Adriano, tá? A equipe. O Adriano está aqui. Então, o que a gente fez, né? Que a gente está criando esses modelos. Primeiro, um checklist padrão. O que a gente precisa olhar em todos os cursos de pós-graduação. E depois, em função de cada curso, a gente tem as perguntas mais direcionadas. Então, por exemplo, o curso foi proposto em Cachoeira do Sul. Aí ele foi proposto em Cachoeira do Sul porque lá tem maior mercado, foi proposto em Cachoeira do Sul porque o coordenador de Cachoeira do diretor quis propor esse curso, se ele pode ser em outra unidade, identificar o mercado através dos egressos dos cursos, que são os cursos que entregam alunos graduados para esse curso de pós. No caso, esse curso de pós pode ser egresso de quê? De medicina, de psicologia? Então, eu preciso avaliar os egressos de todos esses cursos da UBRA e do mercado, para ver o quanto esse mercado tem de entregar de potencial ao cliente, né? E aí eu pedi para analisar Cachoeira, Porto Alegre e Canoas, pesquisar ticket médio, as edições, os tempos dos cursos que já foram aprovados, quem são os concorrentes, os nomes dos cursos, os públicos-alvos, os diferenciais competitivos, né, os egressos da UBRA de mercado, as parcerias, como que estão as nossas parcerias com os conselhos e associações desses cursos que são os potenciais clientes. Eu preciso entender, se a gente já tem parceria, ok, se não tem, a gente tem que fazer parceria, se tem, eu preciso entender o seguinte, se eu vou fazer um curso, que nem esse aqui, que vai ter aula prática, na clínica, eu já tenho convênio empresarial com essas clínicas, com esses hospitais, para colocar os meus alunos para estagiar lá dentro, para fazer a prática? Se não tem, paralelamente, quando abrir o curso, eu já tenho que firmar esse convênio, porque senão vai chegar na hora da aula prática. Não tem convênio, é aquele desespero que a gente tem, né, para firmar convênio. Infraestrutura foi colocado no Canvas, porque os coordenadores têm que encaminhar um Canvas de negócio desses cursos que eles propõem, que precisava de salas de aulas diferenciadas com estruturas diferenciadas. Eu perguntei, tá, em que unidade a gente tem essa sala de aula? Eu preciso saber, porque em Cachoeira tem. Você propôs um curso em Cachoeira num lugar que não tem a sala, então não está fechando, então a gente precisa entender. Se não tem, quanto que custa uma sala de aula dessa? Se não tem Cachoeira, onde tem? Né? Então, são várias perguntas. Índices de evasão, né? Na planilha financeira a anterior, o índice de evasão era de 10% da pós. Eu falei, não existe índice de evasão pós 10%. O índice de evasão de mercado de pós-graduação é muito maior, né? Então, resolvi aumentar o índice de evasão na proposição para 30%. Falei, aquela coisa de olhar o mercado, né? Não existe 10%, né, de evasão, é muito pouco, evasão 10%, até na graduação é maior. Cálculo de previsão de benefícios, né, a gente tem que prever numa planilha financeira quanto que eu vou abrir de renúncia de receita com os funcionários que fazem os cursos e têm desconto, com os convênios empresariais, com os professores que estão fazendo o curso tem 50%, porque isso aí pode alterar consideravelmente a minha margem de contribuição, né? O corpo docente, nesse curso que foi proposto, eu vou dizer que a maior carga horária é de professor convidado. Mas eu realmente quero saber se eu não tenho professor na casa para dar esse curso. Será que eu não tenho Cachoeira? Será que eu tenho em Canoas e não tenho em Cachoeira? Mas esse curso ele pode ser em Canoas, que vai ter maior potencial, porque além de eu querer valorizar meu professor da casa para dar o curso, um professor externo, a minha carga horária é mais alta, eu pago deslocamento, eu pago hospedagem, eu pago alimentação. Quanto isso onera na preposição do curso? Né? Então, né, qual é o trabalho de padronização e de olhar, né, o trabalho? A padronização que eu tenho que ter um checklist básico, onde todo mundo tem que olhar minimamente essas informações para propor um curso. E depois, olhando a psicologia, que nem quando a gente entrou no detalhe da psicologia, a PUC, a URGS e outras instituições de graduação, elas são concorrentes em psicologia? Eu descobri que não. Porque essas instituições elas são concorrentes em mestrado e doutorado. Em curso de especialização, são institutos, são escolas. E aí a gente descobriu 4 escolas que são referências em psicologia, né, onde
o aluno que quer fazer especialização vai para ali. Então, eu poderia estar comparando banana com maçã. E aí, quando eu fui ainda olhar o preço desses cursos, fazendo a proporcionalidade de valor, eu vi que o nosso preço é 50% mais barato. Aí, eu, como aluno, eu pergunto, mas 50% mais barato, será que é tão bom? A gente faz essa análise, né, na hora também que a gente vai comprar um produto. Quando é muito barato, a gente fica na dúvida se ele é tão bom. Então, são várias perguntas que a gente fez nesse checklist para entregar de volta para a pós-graduação, para a diretoria de pós-graduação, para que ela devolva para quem está propondo esse curso. Porque eles são os especialistas, não sou nem eu, né, a área, nem a própria diretora de pós, né? Imagina o guarda-chuva, né? O nosso olhar é olhar técnico. Então, com esse checklist, com essa análise de mercado, porque a gente tem essas ferramentas para pesquisar, e com a planilha financeira, a gente junta esse kit, devolve para a pós finaliza o estudo, devolve para a reitoria, e aí a gente diz, com esse estudo aqui a gente pode avançar e incluir na pauta do consumo. E aí eles vão para o consumo, a gente fica mais seguro, e eles também na hora de que tem um relator no consumo que defende a preposição, né? E o relator também fica mais seguro, porque as respostas já estão ali, né? Então, a ideia da equipe de apoio, né, em todas as suas frentes, é subsidiar, é ajudar todas as áreas que a gente puder abraçar, né, nesse trabalho de construir, de modelar, de criar padrão, para facilitar o trabalho da academia, porque o que a gente quer no final é o seguinte, que esse curso dê super certo. Né, que a gente tenha muito aluno e que a gente tenha resultado. A gente não está em nenhum momento para apontar, não olhou isso, não olhou, de jeito nenhum. Não é o nosso papel. Nosso papel é de apoiar para que esse curso passe no consumo e que a gente tenha muito aluno e tenha resultado. Né? E aí, junto com esse curso, vem uma outra preposição, um curso que já foi dado no presencial há algum tempo atrás, que agora estão querendo modelar para o EAD. Né? E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu quero pegar essa planilha financeira que foi proposta lá atrás, no presencial, e eu quero que vocês preencham ela com o resultado do curso. Eu quero ver se esse curso, qual foi o resultado do curso, quais foram as lições aprendidas do curso, o que eu fiz de bom para replicar, o que eu não fiz de tão bom que eu tenho que melhorar. Essa análise tem que ser feita, porque eu, né, enquanto reitoria, é a primeira pergunta que eu faria numa proposição, mas deu certo o curso? Teve resultado? Então nem vai. Né? A gente precisa ter essas respostas. Essas respostas são que nos dão segurança de colocar no mercado um produto bom, acreditando que vai ter viabilidade, porque a gente nunca sabe, né, como que vai se comportar o mercado. Né? A gente mitiga os riscos, mas eles sempre vão existir, né? E para que o curso vá para o mercado e que a gente tenha resultado. No final, a gente só quer ter o resultado, né? Que tudo dê certo. Então, para fechar, o quanto é importante. Por exemplo, a gente não faz uma avalia, né? Que o aluno sai e já tem uma avaliação do que ele imaginou. Exatamente. Nossa, mas não do aluno. Né? Então, isso é uma questão que, quando tu faz um diagnóstico, tu percebe. Sim. Então, a gente tem que inserir se é importante, se não tem a resposta, como a gente vai fazer para ter a resposta? Vamos colocar uma avalia, uma avaliação, uma questão para a gente poder avaliar nós internamente o aluno. Começar a construir esses modelos e colocar em prática, não é colocar na gaveta, porque é muito importante para a sustentabilidade do negócio. Né? A Ubra é muito grande para a gente trabalhar no achismo, para cada um trabalhar de um jeito diferente. Né? Então, esses modelos, essas padronizações e as ferramentas de gestão, elas trazem muito embasamento para o trabalho e mitigam os riscos. Né? Tira o achismo, tira da subjetividade, né? Não fica concentrado na pessoa a informação é da instituição, o fluxo está ali, o manual está ali, o processo está ali. Né? A gente tem mais tranquilidade de sair de férias, a gente tem mais tranquilidade até de ser promovido, porque muitas vezes, né, quantas vezes, você pode ser promovido, mas quem fica no seu lugar? Não fica ninguém, então você continua aí. Né? A gente tem que olhar para frente, né? Vai me chamando aí, vai fazendo junto comigo. Quando tu lembrar de algum exemplo, tá? É isso aí, pessoal. Então, acho que a gente já tem muitas ações aqui que a gente pode realmente ir utilizando, né? As coisas, quando a gente tem uma definição, e essas ferramentas servem para isso, para trazer essa definição, a gente toma a decisão certa, né? E o achismo, a subjetividade, realmente, elas ficam de fora nesse momento. Bom, brainstorm. O brainstorm nada mais é
do que uma tempestade de ideias, que é o que o termo quer dizer. Então, cada um de nós tem várias ideias sobre como podemos realizar uma atividade, como definir um indicador, né? Então, assim, existem várias formas de fazer brainstorm. Pode fazer pelo WhatsApp, cria o grupo, cada um dá uma ideia sobre uma situação. Pode usar os post-it, pode ir para o quadro, pode escrever, né? Então, essa situação do brainstorm, eu entendo que ela é uma situação que, antes da gente começar a analisar um problema, talvez seja o passo 1, né, essa ferramenta, porque a gente vai estar ouvindo as pessoas. E ouvir as pessoas, né, pelo exemplo que a colega também nos falou, não é só o pessoal do nosso setor. É o setor do lado, é o aluno, né, e são pessoas que estão envolvidas naquele processo. A gente tem brainstorm? Onde está o registro dele? Então, e o brainstorm é assim, tu coloca lá as tuas ideias e depois o segundo passo é tu ver assim, nossa, vamos agora alinhar as ideias. Vamos alinhar por categoria, vamos ver quem é que está pensando a mesma coisa e a gente começa a agrupar as ideias. E aí a gente também vai ter um Pareto, que vai nos mostrar, né, no meio do brainstorm, que a nossa ideia aqui, a maioria tendeu para um lado A e a minoria para um lado B. Então, aonde a gente tem que começar primeiro? Para onde a ideia da maioria, né, tá levando. Isso são ferramentas que acabam ajudando muito a decisão não ser tomada com base em uma ideia. A do chefe, a do líder, a do staff, a de um aluno. Não, uma ideia não vai salvar ninguém. Nós precisamos saber se essa uma ideia atende a maioria ou atende uma única pessoa. Né? Então, o brainstorm vem, coloca as ideias, a tempestade de ideias, e a gente vai organizando as ideias até chegar, né, num número onde vai nos dizer, bom, se a maioria está pensando que fazer a reestruturação é o caminho, vamos começar com a reestruturação. E o brainstorm continua guardado, porque o próximo passo depois da reestruturação vamos para o atendimento, vamos para a questão do material didático, que apareceu também. Né? Então, não significa que a gente vai anular as outras. Não, a gente vai colocar uma classificação, porque, de novo, não somos bons em tudo, não conseguimos resolver tudo de uma vez só. A gente tem que achar um jeito, um método de priorização. Tá? E, nesse caso, ele não é um método ainda de... A principal ideia do brainstorm não é priorizar, mas é sim valorizar. Valorizar todos que participam daquele processo, ouvindo as pessoas. É como se fosse aquela ideia que eu falei para vocês, aquela atividade que a Toyota também tem, que eles colocam um painel no meio da fábrica, onde todos vão lá e ajudam a resolver o problema do dia. Né? Pode ser o operador, pode ser o visitante, pode ser o colega de outro setor que também é afetado por aquele problema, pode ser o cliente, pode ser a senhora do cafezinho, o senhor da limpeza, todos estão ali interagindo. Eles podem colocar as ideias. Seria um brainstorm também digital. Né? Hoje, com a tecnologia, e o pessoal da tecnologia, nosso brainstorm pode ser digital. Temos aí a ferramenta, o diagrama de Ishikawa, que é conhecido como espinha de peixe. Por baixo tem um peixe. Vocês viram que o pessoal, esses gurus da qualidade, têm algum viés com o mundo animal, né? Tem diagrama de tartaruga, agora tem espinha de peixe, é um peixe. Né? Então, eles tinham um viés para a natureza. Né? O que é bom, o que é bom. Né? Então, aqui a gente tem o Ishikawa, que também é uma ferramenta que nos traz passos a serem cumpridos. Né? Então, por exemplo, ele serve assim, eu tenho um problema. Né? O meu problema está identificado lá. Eu não estou conseguindo acompanhar o processo de matrícula, me perco, é muito complexo. Então, a gente vai analisar 6 pontos, que são 6 pontos que o Ishikawa traz. Eu preciso olhar se as medidas que eu tenho para esse processo estão corretas, se a máquina, né, o recurso aqui, máquina também são equipamentos, não é só máquina de operação, são equipamentos, software, hardware. Né? Método, se o meu método está correto, se o meio ambiente a que eu estou inserido está correto, tá? O material e a mão de obra. Então, são 6 pontos que eu tenho que analisar. O
que esses 6 pontos vão trazer? Eles vão trazer a causa daquele problema. Todo problema tem causa. E não pensem que é só uma. São várias. Né? Então, essas causas, muitas vezes a gente para na primeira. Um de nós diz, não, isso aí está acontecendo porque o nosso material está muito complexo, porque demora muito para pedir esse documento, leva muitos dias. Tá, mas e por que leva muitos dias? Aí a gente já vai cair numa outra ferramenta, que é os 5 porquês. Né? Então, a gente sempre tem que estressar a causa. Porque não adianta a gente achar a primeira causa, sendo que o problema vai ser resolvido quando a gente chegar na 4ª causa. Na 5ª ou na 6ª. Né? Então, essas ferramentas nos ajudam a não esquecer de olhar tudo. Eu posso dizer, né, que o problema de dar um retorno para o aluno sobre a questão burocrática dele, ele abre um protocolo, leva 15 dias ou 7 dias, enfim, vou chutar um exemplo, leva 10 dias. Tá, mas por que leva 10 dias para o aluno? Receber uma... é porque a gente tem que passar por todas as áreas até voltar de novo para o aluno. Tá, mas e por que tem que passar por todas as áreas? Todas essas áreas que estão aí vão resolver a situação do aluno ou uma só, lá na ponta, já resolveria? Ah, mas a pessoa que está ali não sabe dar essa informação. Tá, mas se não sabe por quê? Ah, porque faltou dar um treinamento para ela. Vejam que a gente já está indo para outras causas. Né? Ah, então é só dar um treinamento para ela. Sim, aí resolve. Então, a causa, a solução está em outro porquê que não foi no primeiro. Tá? Então, a espinha ela nos ajuda muito a identificar. Lá tem um exemplo. O problema que eu tenho, reprovação e evasão. E aí, aqui eu tenho, né, os 6 pontos que eu tenho que olhar com relação a método, né, ali, planejamento pedagógico pode ser um problema, mudança no quadro de professor pode ser um problema. Para fazer isso aqui, a gente pode usar o brainstorm, juntar pessoas envolvidas para montar o Ishikawa, que é a espinha de peixe, para analisar causa de problema. A principal característica da espinha é analisar causa. O espaço físico, alguns podem perguntar, tá, mas o que será que a professora quis falar com o meio ambiente aqui, né? O que o meio ambiente tem a ver? Eu dei um exemplo hoje de tempestade, né? De efeitos da natureza, pode até ser, vai ser analisado aqui. Né? Mas a gente também tem que analisar a questão do meio ambiente com base aqui, nos fenômenos naturais, ok? Que ocorrem, porque, de fato, eles podem afetar alguma documentação envolvida lá. Vejam que aqui não tem nada. Pode ficar vazio. Eu posso olhar tudo e verificar, não, aqui não tenho nada neste momento que possa ser uma causa. Tá? Então, na verdade, ele cria ali um checklist para que a gente não esqueça de olhar tudo, mas não necessariamente eu tenho que preencher tudo. Tá? Então, fiquem bem tranquilos, porque às vezes tem pessoas que, não, mas eu tenho que preencher tudo, tem que preencher tudo. Não, não tem que preencher, é um cheque para analisar. Hã? É fácil, fenômenos... Não, hoje em dia, os fenômenos naturais estão fáceis para a gente preencher, né? Hoje tem bastante coisa que a gente pode colocar. Né? E é sempre importante a gente colocar, esgotar, e depois o que acontece aqui, pessoal? A mesma coisa. Aonde é que eu tenho mais causas concentradas? Neste caso, está aparecendo aqui para nós ali condições psicológicas, né? Que é onde eu tenho ali, baixo salário, gravidez na adolescência, desinteresse, dependência química, que podem estar envolvendo os clientes, enfim, são situações que a gente busca apoio até de outras áreas, né, que vão nos dar o start aí. E a gente tem que primeiro focar onde aparecem mais causas. Ok? Quer fazer uma pergunta? Pode, aleatoriamente. A gente não consegue resolver tudo, até seria ótimo, é o ideal.
mas a gente não consegue. Na prática, dizer que a gente vai fazer tudo não dá. Agora, aqui a gente já consegue. Não, eu vou fazer isso aqui primeiro. Não, mas como que tu vai fazer isso primeiro? O recurso é o principal. Não, mas o recurso, a gente tem duas situações. Lá a gente tem 4. Né? E se vai dar evasão, nem vai ter gente entrando. Se vai dar evasão, a gente não tem o que gerenciar aqui dentro. Nós precisamos resolver a evasão. A evasão está lá, está identificada, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Aí a gente pode pensar em programas para trazer o aluno, em tipos de serviço de apoio que a gente pode oferecer, que a gente já tem, mas tem que chegar lá no aluno. Não dá para esperar o aluno chegar em nós, a gente que tem que bater na porta dele e ligar para ele, olha, aqui a gente tem, né, a pastoral, né, o NAD, NADI, enfim, né, com questões psicológicas que é o caso, que aparece aqui. 5 porquês, né? Eu já até expliquei isso aqui para vocês, que quando a gente está analisando uma causa, aqui tem um exemplo, né? A máquina parou. Por que a máquina parou? Porque o fusível queimou devido a uma sobrecarga. Mas por que houve uma sobrecarga nesse fusível? Porque a lubrificação do rolamento foi inadequada. Mas por que a lubrificação foi inadequada? Porque a bomba de lubrificação não estava funcionando. Mas por que a bomba não estava funcionando? Porque o eixo da bomba estava gasto. Mas por que estava? Porque entrou sujeira. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, na vida prática. Mas isso acontece nas nossas atividades também. Então, se fosse no meu caso, ainda diria mais um, que eu não fico controlando, né, muito essa questão mecânica do carro. Então, estoura todos os prazos e aí para tudo mesmo. Então, precisa ainda ter, talvez, um cronograma de check-up do carro, né, de avaliação e tal. Mas, enfim, a gente vai esgotando. 5 porquês no mínimo. Mas esses porquês podem ser 6, 7, 8. Mas, no mínimo, 5 a gente consegue tirar. Fácil. Eu até já tinha dado mais um aqui, o 6º. E esses 5 porquês, ele ajuda muito na lógica do Chikawa, né, para trabalhar junto com o Chikawa. Aqui, então, a gente começa a padronizar o plano de ação. Cada um tem um jeito de escrever o plano de ação. Então, a ferramenta da qualidade, ela traz um modelo de formulário onde eu tenho que atender os 5W e os 2Hs. Os 5Ws aqui é o que, quem, onde, quando e porquê, e os 2Hs é como e quanto custa. Então, com 5W e 2Hs, eu consigo fechar, no mínimo, as ideias ou as estratégias para mim resolver um problema, para que ele não volte a acontecer. E mesmo assim, historicamente, acontece. Às vezes a gente não define bem as estratégias. E isso pode fazer com que a gente volte lá e tenha que redefini-lo. Não tem problema, a gente pode fazer isso. Por isso que todo mês é bom olhar. Não deixar para olhar no final do ano, no final do semestre, que aí talvez não dê mais tempo. Então, a gente vai olhando o que eu tenho que fazer. Ali diz ali, montar um plano de treinamento para 30 colaboradores de uma empresa. Aqui a gente realiza treinamento também. Uso de EPI, que é importante para todos. O que eu tenho que fazer? Aí tem que colocar lá o que vai ser feito. Vai ser feito um treinamento. Quem vai fazer? Os operadores da linha de produção e forjaria. Porque é um treinamento EPI com o mercado industrial. Aonde? No centro de treinamento da unidade de Campinas. Está bem especificado quem são as pessoas, em qual centro, em qual cidade, quando, no dia específico, no horário específico. Por que tem que fazer isso? Para dar conscientização e fazer com que eles usem. A importância é que depois não dê causa trabalhista, parecem tudo mutilado, tudo com perda auditiva. E aí quem paga? A empresa, processo trabalhista. Então, um simples treinamento ele tem um impacto grande. Mas antes a gente tem que, para a gente poder ter chance de justificar alguma coisa enquanto empresa, a gente tem que dizer, olha, eu ofereci treinamento, ele não foi. Eu ofereci EPI, ele não usou. Então, a gente vai ter tudo traçado num plano. Como vai ser feito? Palestra, vídeo, se é ao vivo, se é presencial, se é EAD, não interessa. A gente pode usar qualquer método. Quanto custa? R$3.000. Então, a gente tem que ter o cálculo. Às vezes, pessoal, esse custo não é só grana. A gente pode ter tempo só aqui. Na UBRA, às vezes, a gente tem questão de deslocar a carga horária de professor, que não tem turma, pode dar o treinamento.
né? A gente pode fazer isso, né? É a questão de analisar, né? A colega comentou várias vezes, vamos olhar como é que está. Não posso trazer um professor da casa, né? Olha, tem carga horária, né? Não tem turma, porque a gente nunca sabe se vai ter ou não. Desloca para um treinamento. Vai lá, treina todo mundo. E aí depois, quando a maré voltar, ele já volta para a sala, mas já contribuiu, não ficou parado, né? Foi lá e qualificou. Então, isso aqui é um modelo que a gente pode usar, porque ele é uma metodologia incontestável. Tá? A gente pode usar, e ele também apresenta pontos que devem ser analisados. Porque, às vezes, quando a gente vai responder um plano de ação, o que eu tenho que fazer? Muitas empresas param, eu tenho que realizar um treinamento. Esse é o plano de ação. Não, mas não é só realizar o treinamento, eu tenho que dizer quem vai. Porque daí tu sai da reunião dizendo que tem que ter um treinamento, e quem é que vai ligar para os instrutores? Quem é que vai saber quantos alunos vão fazer o treinamento? Isso tem que estar escrito também. Quem é que vai fazer o treinamento? Como vai fazer? Qual o setor responsável? Tudo alinhado. Às vezes aparece assim, ali, ó, os operadores de linha, né, tá, de produção. Mas eu vou dar outro exemplo relacionado a nós. Os professores devem fazer um treinamento, né, sobre o uso da metodologia do PDI. Mas todos? De todos os cursos, de todas as áreas, ou só de algumas áreas? Né? A UBRA determinou, por exemplo, que na reestruturação foi dividido em áreas. Área 1, 2 e 3. Reestruturou primeiro as áreas da saúde, depois as engenharias, agora chegou na parte de humanas. Então, a gente tem... Pode ser definido assim, porque às vezes tu não consegue dar treinamento para todos ao mesmo tempo, mas vai gradativamente. Isso é muito importante a gente ter alinhado, né, e definido como a gente vai executar isso. Tem o 5S também, que daí é um programa, né, ele tem uma ideia assim, de programa, por quê? Porque o 5S tu pode implementar e tirar. O 5S eu vou implementar esse ano. O ano que vem pode ser que não tenha, por falta de verba, por falta de auditor, mas tu já sabe como é a metodologia. Depois que tu passa por ela uma vez, não precisa mais que ninguém te audite. Tu já sabe o que é que tu tem que fazer. Né? Se tu conseguir implementar uma vez, já é o suficiente para as pessoas entenderem o que é a ferramenta, o programa do 5S. Que seriam os 5 Seires. Né? A gente tem ali uma metodologia japonesa, onde diz Seiri, Seiton, Seisu, Seishitsu e Shitsuke. Cada um deles diz um conceito relacionado ao ambiente mesmo e organização, que é arrumação, ordem, limpeza, padronização e disciplina. São, na verdade, 5 abordagens bem simples, mas que fazem toda a diferença. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de, por exemplo, com limpar, né? O senso limpeza. O que é analisado num senso limpeza? Manter limpo o local de trabalho, os equipamentos, verificar se o funcionamento está ok, eliminar causas de sujeira e as auditorias. Eu já trabalhei num setor que o computador parou, não foi na UBRA, de funcionar porque tinha uma formiga. A pessoa comia muita coisa, muito doce, as formigas começaram a entrar para dentro do CPU, deu um problema. Isso acontece, gente. Então, né, o pessoal da TI já deve ter visto isso, formiga dentro de equipamento, outras coisas. Né? Hã? Quer dar um exemplo? A gente implementou o 5S. Lá na Central nós fizemos o 5S. E é importante a gente também pensar o seguinte: como a gente pode trazer essas ferramentas para a nossa realidade, né? Porque a ferramenta, assim, em uma empresa, uma multinacional com recurso, o 5S tem um investimento, tem toda um approach, que às vezes aqui a gente não consegue, né? Então, assim, como fazer com que isso aqui seja uma realidade para a gente, né? Então, lá na Central, o que a gente fez? A gente criou um manual do 5S. Rodrigo até depois pegou o manual, implementou na TI, né? Antes dele fazer parte da equipe. Fizemos um manual, fizemos um trabalho de conscientização, dividimos a central em várias equipes. Cada equipe podia escolher o seu nome da equipe do 5S. Né? As equipes, a gente fazia um rodízio do quem seria como fosse o fiscal daquela equipe. Né? A gente não queria que fosse nenhum gestor da central, nenhum coordenador, nem a mim. Por quê? Porque a gente queria que também a equipe, os colaboradores, se colocassem no papel de gestor. Porque, né,
A equipe operacional, muitas vezes, acha que é muito fácil ser gestor, fica só sentado atrás do computador, né? E se colocar numa linha de frente, fazendo a gestão de um trabalho, fazendo a gestão de uma implementação de uma ferramenta e cobrando os colegas, eles sentem na prática também o que é ser um gestor. E ali a gente também promoveu que eles tivessem autonomia, que eles tivessem responsabilidade, que eles estudassem. Vem várias outras coisas por trás também, quando a gente tira de nós, né, gestores, o papel também de gerir as equipes. A gente fica num papel de retaguarda, observando, fazendo todo aquele controle, mas também tem que inserir eles no processo para eles se sentirem também fazendo parte do processo. Então, cada semana, não, era quinzenal, a cada 15 dias a gente reunia esses líderes de equipe, conscientizava eles de um S, o que seria aquele S, trazia o que a gente queria trabalhar dentro daquele S, trazia atividades que nós poderíamos fazer dentro daquele S, e eles tinham que fazer os trabalhos com as suas equipes. Eles tinham que gerir a equipe fazendo a implementação daquele 5S e tinha um líder de cada equipe para supervisionar aquela ação. Então, desde de organizar a mesa, que no computador não podia ter em cima um copo de café, que com frequência a gente olhava ali embaixo, tinha um copinho de café em cima da torre, e aí ele poderia virar e queimar um computador. Então, assim, a conscientização não é só dizer, não pode ter o café. Não pode ter o café por quê? Porque se derramar, vai estragar a máquina, nós vamos ficar sem máquina para trabalhar, e não pode. Né? A função da organização da copa cozinha, que a geladeira tinha que estar organizada. Desde lá, na cozinha tem que ser potes de plástico, transparente, com etiqueta, com o nome das pessoas. As comidas não podem estar armazenadas em saco plásticos por conta da higiene. Então, são várias ações que em cada S a gente trabalhou, né, com a equipe. E lá na central, se vocês observarem, tem pendurado no teto uma plaquinha com o nome das equipes que ficava em cima de cada equipe. E aí a gente fazia uma avaliação e as pessoas ganhavam tipo estrelinhas e a gente colava no computador das equipes que naquela semana, naquela quinzena se destacavam com as ações. Então, para eles era importante também. A gente pendurava também balão no computador para ficar bem visível que aquela equipe foi a equipe que ganhou as ações do 5S naquela quinzena. Então, foi bem legal. Né? Na época, a gente entrou em contato com o Sicredi, com nossos parceiros Fundacred, eles mandaram vários presentes, a gente presenteava também e dava um certificado. Nós fizemos um certificado da equipe de destaque do 5S. Foi um programa por um tempo, né? Foi por um tempo. A gente fez por um tempo, a gente quer que as pessoas se conscientizem e que depois vire natural, né? Porque é de aprendizado, né? De mudança de cultura. Lógico que sempre é importante sempre resgatar, até porque o turnover da central é alto. Mas muito importante também são o nosso papel enquanto gestor, achar que aquilo é importante, para poder transferir aquilo de uma forma muito natural para a equipe. Porque se for, que chato, não pode beber café da mesa. E aí, se o gestor faz isso, não tem equipe que vai levar adiante um projeto. Né? Então, realmente tem que vir de cima para baixo no sentido de conscientização para poder espalhar para toda a equipe. Né? Mas foi muito legal o 5S. A gente teve até reconhecimento de aluno, muito mais pai de aluno. Aluno nem tanto, mas muito mais pai de aluno quando chegava na central e falava, nossa, aqui vocês têm o 5S, porque olhava tudo penduradinho e gerava curiosidade de chegar lá quando via os computadores com balão e as estrelinhas. Isso é o objetivo mesmo. Uhum. Eu vou trabalhar, eu vou estudar num lugar que olha para isso. Sim, tem essa preocupação, né? A sala de aula está limpinha. A gente implementou bastante ferramenta de qualidade, de gestão ali na central. Tanto Sim. Tanto que a gente implementou uma área que se chama Controle, Qualidade e Informação, que não tinha, né? Então nós criamos essa área e montamos uma equipe. Né? Inicialmente o Adriano fazia parte dessa equipe, e como esse trabalho começou a criar corpo, né? E a gente também entregava muito material para a reitoria em relação aos trabalhos que a gente fazia. Né? Quando eu subi ali para a pró-reitoria, aí a gente trouxe essa área para a pró-reitoria como inteligência de mercado, que vem com esse viés também de fazer todo esse trabalho, mas a nível de RS. Né? Então, o quanto é importante, né? Exatamente. Eu, por exemplo, já participei de 5S em padaria e 5S em indústria, área de serviço, porque ele não tem muito segmento, é qualquer segmento. Dá para fazer em casa também, né? Então, não, assim, agora eu lembrei, ela falando dos exemplos, que tem um 5S que é super importante, que é a TI, por exemplo, poderia startar a qualquer momento para nós, né? Botar um splash quando a gente liga o computador.
de a gente eliminar os arquivos que a gente não usa, que eles estão ali só ocupando espaço, o que para o sistema é ruim, né? Se daqui a pouco, se cada um de nós arrumasse, fizesse uma limpa, que tem coisa lá de 10 anos, 15, que nunca a gente usou, né? Isso é importante, que libere espaço, né, no computador. Eu acho que quando a gente entende a importância de um trabalho, de um processo de apoio, né, a gente consegue contribuir também, porque vai afetar em nós. Em algum momento a gente vai querer abrir um arquivo, vai demorar, né, vai dar pau, vai corromper, enfim. Mas a gente não faz muito isso, porque a gente acha que, quando estragar meu computador, eu chamo a TI, eles vêm aqui, daí já faz uma limpa, dá um reset. Já. Não, mas eu posso fazer isso. É a cultura. Eu acho que o 5S ele faz isso, ele mexe com a cultura. Né? Por exemplo, nos banheiros, se a gente chegar no banheiro, vamos para uma coisa simples, a luz tá ligada. Só que aí tu vai ver, não tem ninguém dentro. Né? Se fosse na nossa casa, nós já ia logo desligar, porque o bolso aqui sabe quanto é pagar a energia, né? Não é nem a gente não paga um assalto. Agora, vocês imaginem, na universidade a gente trabalha, esse dinheiro poderia estar sendo economizado para outras coisas que a gente precisa, né, do banheiro. Então, se a gente tem aquele hábito de olhar, tá ligado, só estou eu aqui, quando eu saio, o que eu tenho que fazer? Apagar a luz. E quem vai entrar aqui, ligue. Né? É assim na nossa casa, então não teria problema nenhum. Mas é hábito mesmo, é cultura. Então, pessoal, aqui a gente já começa a ver o A3. Né? O ProBrand, ele tem uma ideia, né? Quando ele me pediu para conversar junto com as colegas, que esse A3, que na verdade é A3 porque a folha maior, aquela, sabe, a folha A3, que a gente consegue colocar tudo dentro, porque se for numa folha que a gente está acostumado a 4, vai ficar tudo muito pequenininho. Mas o A3 ele dá uma ideia de uma folha maior, que é uma folha que a gente chama A3, aonde eu consigo organizar o meu PDCA do processo da estratégia de negócio da empresa, dos meus indicadores chaves. Eu posso fazer para os indicadores de e-mail também, para os processos de apoio. E dentro do processo de apoio eu tenho atividades que são mais simples, mas que eu quero gerenciar assim, dá tranquilamente. Tá? Mas a ideia é que a gente trabalhe com essa visão, porque é uma visão onde não precisa tu ficar explicando muita coisa. Todo mundo olha e já vê. Que é o processo X, que tem tal situação, que mensalmente ele apresenta resultado A, B, C, D. Saiu o ponto fora, já tem uma ação predestinada, né, a ele. Então, tudo isso está numa única folha, no A3. O teu plano, a tua atividade sendo realizada, o teu check, a tua avaliação e as ações que tu tomou. Tá? Aqui eu peguei um outro exemplo, assim, só para você ter uma ideia de como é que fica. Assim, ó, tem muitas informações, e aí a importância das ferramentas, ó, aparece Pareto, poderia ter Chicago aqui, tem empresas que usam Chicago. Então, tu vai colocar lá em cima o conceito, né, o que tu quer, né, e aí depois vem as condições atuais, nesse caso aqui está analisando a questão de comercial, de faturamento, então tem um indicador mostrando como é que está a meta mensal, o indicador. Depois aqui diz os objetivos que o setor tem, análise de causas que o setor fez com relação à problemática, daí vem acompanhando ali, ó, o Pareto de como foi a análise de causas. Lá em cima tem o Chicago também, dizendo que foi analisado as causas com relação a... Ó, tem 4, ó, dos 6 pontos do Chicago está aparecendo. Medida, método, né, modo e material. São os 4 que foram identificados para essa situação. As contramedidas... Um cronograma onde a gente vê os responsáveis pelo nome. Não sei se vocês perceberam ali, ó, Bruno, Tatiana e Mariana, pelo nome. Não adianta dizer que vai ser o setor de RH, o setor de autoatendimento. Não, isso aí não existe. Coordenação do curso. Quem é a coordenação? Sou eu, 3 coordenadores, mais 3 secretárias. Quem é o autoatendimento? São os 20 que trabalham lá. Não. Tem que dizer quem é a pessoa e o prazo. Essa pessoa tem que saber que é ela, senão não vai andar. Tá? Se o meu nome não estiver alinhado a uma atividade, não vai andar. Então, eu preciso colocar ali, e aí, em cima desse cronograma, aqui, ó, acompanhamento, ó, mês a mês. Eu estou conseguindo alcançar minhas metas mês a mês. Se não tiver, eu já preciso tomar ação. Tá? Algumas empresas usam isso como um documento oficial,
tem data de aprovação, ó, tem quem aprova, quem revisa. Tá? É documento oficial. Todos os setores têm que ter. Padronização. O que é muito importante, porque eu consigo ver, no nosso caso, a gente poderia até colocar aqui um mapeamento de um diagrama, de um fluxo primeiro, para entender qual é o processo que a gente está falando. A gente está falando do processo que está relacionado aos assessores administrativos, mas o A3 que a gente vai falar agora é de matrícula. Né? O A3 que a gente vai falar agora é de algum outro processo administrativo que vocês também gerenciam. E aí a gente montar para cada um. Isso aí, mas para montar esse A3, que ele é bem complexo, a gente precisa entender das ferramentas que eu apresentei para vocês e também do mapeamento de processo, que é entender quais processos que a gente está falando. O ideal é a gente ter um A3 assim, linkado a indicadores estratégicos, que é aquele que os nossos diretores, responsáveis, líderes, gestores vão olhar. Né? E aí a gente não precisa, se tu enviar um A3, ele já sabe como é que está o processo, da onde ele estiver. Fazendo negócios no mundo, ele vai pedir, me manda o A3 aí da área administrativa, do RH, da segurança, da TI, que eu quero ver como é que estão os indicadores. Para a gente ter uma ideia, né? De novo, o PDI eu trouxe aqui, a UBRA já apontou quais são as 4 diretrizes que estratégicas que estão no PDI. Tá? A gente tem que criar esses indicadores principalmente para essas 4 diretrizes. Se a gente quiser fazer mais, que é para uma questão de organização, está bem ligada à questão financeira e econômica. Né? Alguns de nós, daqui um pouco do financeiro, vão ter estratégias que vão ter que estar vinculadas a essa diretriz aqui. Aqui tem, por exemplo, ofertar bolsas, aumentar a captação e fidelização de alunos, renegociar passivos. Né? Então, aqui a gente já tem que ficar pensando qual é o indicador que eu tenho e os processos que estão envolvidos comigo, na minha atividade, no meu setor, e que estão sendo demandadas pela reitoria, né? Pela instituição. Depois a gente tem aqui, ó, valorizar as pessoas. Isso aqui eu acho que a gente tem como fazer também. Para valorizar as pessoas, os objetivos estratégicos são identificar, mobilizar e desenvolver competências individuais. Promover a prática de valores institucional, código de ética. Ampliar a presença da UBRA na sociedade. Será que a gente não tem a presença da UBRA na sociedade? A gente só tem que vincular isso, né, com indicadores, com estratégia, com monitoramento e mobilizar todas as pessoas nos objetivos estratégicos. E o último aqui que tem, a última diretriz, que é a 4ª, é reforçar a identidade da UBRA, né, fortalecendo a marca na sociedade. Aí diz aqui que é promover valores institucionais e levar a UBRA para dentro da sociedade. Então, pessoal, eu acho que tá bem direcionada a coisas que a gente faz. É claro que a gente não vai atender tudo, nem é necessário, porque a UBRA é muito grande e cada setor tem a sua participação aqui. Mas nós temos que entender aonde a gente está. Por isso, os fluxos de processo. Para saber quem está pedindo para vocês, o que vocês estão fazendo e para quem vocês estão entregando. E se essa atividade está relacionada com alguma dessas estratégias, tem que monitorar. Né? A gente vai ter que entender agora esse link. Quer fazer uma colocação? Em relação à valorização das pessoas, um gancho. Todos aqui temos um papel de gestão de processo e gestão de pessoas. E gestão de áreas, né? Os assessores administrativos, com essa nova estrutura, ficou abaixo do guarda-chuva, área de convênios, estágio, RH, biblioteca e vários outros setores dentro da UBRA. Isso aí eu muito falava na central. A gente fazia muito trabalho na central de capacitação, muitos grupos de estudo, né? Com os coordenadores, os grupos de estudo. E aí depois eu perguntava, depois de algum tempo no grupo de estudo, tá, e o que vocês fizeram com tudo isso que a gente conversou aqui? Muitas vezes a gente fazia um grupo de estudo de grupo de estudo e como dar um feedback, por exemplo, foi um deles. Né? Trabalhamos isso com os coordenadores de equipe para que eles fizessem esse trabalho junto com as suas equipes, porque eu fazia feedback, porque eu fazia avaliação de desempenho uma vez por ano. E aí depois eu perguntava e alguns deles, o que você fez com isso? Nada. Eu participei do grupo de estudo, fiquei com aquilo para mim e não coloquei em prática. Gente, a gente como gestor,
como coordenador, enfim, como líder de pessoas, a gente não pode pegar tudo isso que a gente aprendeu aqui e colocar só abaixo do nosso braço, do nosso guarda-chuva, né? A leitura enquanto instituição é o seguinte, o que tem que ser feito está ali, está escrito, né? Cada gestor, cada diretor de unidade, suas equipes, como colocar isso aqui em prática? Dentro da minha realidade, dentro das minhas possibilidades, mas eu tenho que colocar em prática de alguma forma. Isso aqui é o recado dado, né? E todas essas capacitações que a gente está fazendo, é o dever de casa o seguinte, como que eu vou trazer isso tudo para a minha realidade, para encher minha caixinha de ferramenta, para me qualificar mais, e como eu vou fazer isso, no caso vocês coordenadores e vocês da equipe de operações, com as equipes que estão comigo trabalhando junto. Porque o trabalho que a gente está fazendo aqui com vocês, vocês podem pegar esse conteúdo aqui e sentar com a equipe de vocês e fazer isso com elas também. Capacite elas também, para que esse trabalho tenha continuidade. Porque quanto mais a gente, né, compartilhar esse conhecimento e a gente multiplicar, mais o nosso trabalho vai ficar tranquilo e fácil. Né? Assim, eu querer fazer isso com vocês é uma tranquilidade para que a entrega de vocês para o diretor seja melhor e o diretor para a reitoria seja melhor. É toda uma linha, né? E vocês fazendo isso com a equipe de convênios, vocês fazendo isso com a equipe de estágio, de RH e todas as equipes que estão sob gestão de vocês nas unidades, com o apoio dessas pessoas aqui, eu vou fazer uma capacitação para a minha equipe de RH. Chama a Aline Majorri, que é RH. Eu vou fazer uma capacitação com a minha equipe de TI. Chama o Rodrigo. Rodrigo está aqui para isso, Adriano está aqui para isso, eles estão aqui para isso, para fazer essa ponte com vocês na unidade. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, em relação à valorização de equipes, a gente tem que multiplicar. Esse movimento de mudança de cultura está com a gente. A gente tem que fazer esse movimento. Então, não é que pegar, eu fiz isso aqui, eu vou participar ali do aula, tá bom, fiz o meu dever de casa. Não, não fez o dever de casa. O dever de casa, a gente como gestor, é fazer que isso gere um movimento, né? Que cada vez mais a gente contagie pessoas em prol dessa mudança. Então, o dever de casa é de todos nós. Então, assim, se debruçar no PDI, entender o PDI, é básico para a gente que é gestor, né? De entender assim, o que é o nosso norte, o que a Ubra está querendo de nós, o que ela está querendo, aonde ela está querendo que a gente chegue, né? Aqui tem todo o mapeamento, todo o diagnóstico, né? E agora cabe a nós trazer isso aqui para a realidade. A Aline na acessibilidade, o que rege a política da acessibilidade, o que o PDI está dizendo? É isso aqui que eu vou fazer? Né? O RH, de valorização das pessoas, que ações eu posso fazer? Aqui a gente está fazendo todo o movimento do aula, né? De toda nova forma de aprendizagem. A TI está totalmente conectada com isso. Porque se a TI não faz o papel dela de colocar o Wi-Fi nas unidades, de fazer todo esse movimento, o aula não vai rodar. Então, exatamente. Então, assim, da gente entender a importância de cada um de nós dentro desse contexto, desse processo de mudança, e de que a gente fazer esse movimento acontecer. Né? E é para ontem. Né? Precisamos. Pessoal, é assim, então é bem essa a ideia, tá? Para a gente fechar aqui o conteúdo de hoje, eu já consegui terminar aqui com vocês, né? Hoje foi bem colaborativo, né? Porque bastante participação, a gente tem muita coisa já na Ubra, dá para olhar, ver como é que tá, como é que foi feito. Eu acho que é essa a ideia mesmo, a gente tem que se encontrar mais, tem que pegar as boas práticas, não vamos inventar a roda, né? Já tem gente que já avançou, já tem alguma coisa, quem não avançou, a gente ajuda, traz para um grupo, vamos avançar. Se a gente não puder parar, assim como a gente está, a gente cria lá no aula, né? Já tem, a Aline e a Marjorie já criaram, a gente pode estar interagindo. A ideia mesmo é essa, assim, isso vai dar um trabalho. Né? Ela já colocou aqui a situação e é verdade, vai demorar. Vocês não pensem que amanhã isso aqui vai estar pronto, até porque a gente já se encontrou um mês atrás, eu tenho certeza que não está pronto. Alguns já rascunharam, alguns me mandaram, alguns devem ter começado, outros não. Né? Porque assim, não tem como a gente fazer algo sem o conhecimento. Agora vocês estão adquirindo um mínimo conhecimento, então vão ter que estudar um pouco mais sobre, né? Eu me coloquei à disposição, porque tem livros, né? Tem workshops, tem coisas que acontecem aqui dentro da Ubra que a gente pode participar para entender, né? Palestras, tudo acontecendo, são coisas do nosso dia a dia de aula, né? Os alunos participam, vocês também podem participar mais. E aí a gente pode, isso vai demorar, eu diria assim, meses talvez, né? Agora, quando estiver pronto,
O sistema tem que trabalhar para a gente, não a gente para o sistema. Que parece assim, nossa, agora mais tudo isso. É a primeira impressão. Só que quando tudo isso estiver pronto, vocês vão dormir. E no outro dia, quando vocês voltar, vai estar tudo pronto, os gráficos, só alguém que carrega os dados lá para dentro. Entendeu? Não precisa ficar correndo, ligar para um, ai, me manda aí os documentos, me manda as fotos, não sei do que, me manda o relatório. Pelo amor de Deus, tem aluno agora que tem que estar matriculado em 2 disciplinas, não pode, tem que ser. Isso tudo a gente vai resolver. Porque a gente vai ter uma padronização daquilo que é uma estratégia de negócio que é importante. Só que antes disso acontecer, a gente tem que capacitar. Vocês estão já com uma capacitação, eu diria, mínima, né? Que é conhecendo, só que agora tem que aplicar. E quando a gente aplica, a gente tem dúvida, a gente erra. Então, a gente, em virtude disso, graças a Deus, hoje tem um mundo virtual, a gente vai continuar tratando e falando lá no aula. Tá? Sobre a confecção destes materiais. Se precisar em algum momento voltar aqui nessa sala, que vocês estejam vindo para alguma coisa, as gurias me avisam, a gente vem, se reúne, né? Ou ali mesmo virtual, porque se nós estivermos trabalhando demais para o sistema, alguma coisa está errada. Isso aqui é para agilizar a nossa vida e não para dar mais trabalho para a gente. A princípio parece que é, mas é. Tá? Porque tem que montar, não tem pronto. A gente tem alguns setores que já avançaram, outros não. Nós estamos tratando aqui de polos também, que ficam sozinhos, que eu digo no sentido não estão aqui dentro, estão lá no polo, com a realidade da região. Não é caminhada, 2 passinhos, entrou no autoatendimento, entrou na reitoria, entrou na TI, não é. Tem que ligar, tem que esperar, tem que abrir chamado. Né? Então, a gente tem que entender isso também, por isso esse tempo. Mas quando estiver pronto, a gente vai fluir muito mais. Vocês vão ver que entrou alguém novo, ó, isso aqui que tu tem que saber, isso aqui que tu tem que fazer. E não é aquilo de aprender no dia a dia que muitos de nós aprendemos no dia a dia correndo, né? Isso faz parte, mas quando a gente tem as ferramentas trabalhando para nós, é muito mais fácil. Então, hoje, se tu olhar um modelo de formulário, qualquer um de nós, é isso que eu tenho para fazer, beleza, já vai fazendo, vai preenchendo, na dúvida, pergunta, e aquilo ali vai facilitar a vida, vai ter um padrão. E vai parar de cada um fazer do seu jeito. E uma outra questão que eu acho importante, a gente tem mesmo que fazer essa análise de mercado que vocês fazem, de entender o que o concorrente faz. Isso é muito importante. A gente também tem que, às vezes, fazer o cliente oculto, né? Ligar como se fosse um aluno para o nosso setor para ver como é que a gente está atendendo. Isso também é importante. Porque a gente tem que buscar subsídios dentro e fora, os dois, para a gente se alinhar. Tá? E eu acho que é o conjunto de tudo, essa visão de negócio, e a gente tem que entender que a gente tem que se reinventar. Não é a gente, é o mercado todo. Né? Até porque a gente já percebeu que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os mais jovens que estão vindo para ocupar esses espaços da academia, eles têm necessidades diferentes do que das pessoas que já têm um pouco mais de experiência. A gente sabe disso. O que a gente fazia, talvez tenha que se reinventar. Né? Então, isso a gente tem que perceber. E a gente percebe como? A gente melhora como? Ouvindo essas pessoas, pegando a CPA, olhando para a CPA e vendo o que eles querem e priorizando. Né? E a gente já faz isso. A gente só tem que multiplicar o que é bom e refazer o que não está bom. E no momento que a gente tiver tudo isso aqui alinhado ao PDI, a nossa instituição aí vai estar realmente com os seus alicerces, que ela criou, né? 4 estratégias de negócio, as que eu falei aqui, em pé, resistente, sólida, quando nós que trabalhamos para ela, para a instituição, conseguirmos mostrar que os nossos indicadores estão caminhando para esses alicerces. Senão a gente fica meio, né? Ó, não sei se tenho isso, se não tenho. Tenho, mas não registro. Tenho, mas não controlo. Não adianta. Se tem, se é importante, controla. Se tem e não serve para nada, tira e bota alguma outra coisa que vai servir para que a gente realmente vá alavancar no mercado com diferencial. Né? Inovação, qualidade e aquela coisa sem esquecer, né, de que as pessoas são movidas por emoções. Então, a gente também tem que entender o que elas querem, o que elas desejam e tratá-las bem. Acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Da minha parte, tá, para fechar o módulo, seria isso. A gente, devido ao avançado da hora, que é meio-dia, todos devem estar, né, com fome agora, a gente vai continuar o nosso aprendizado no aula.
ok? A Madiora e a Aline vão estar interagindo, e aí eu posso estar carregando lá para vocês formulários em branco, que a Juscelda tinha perguntado, padrão, né, para a gente ir trabalhando. Sempre tendo em mente, por exemplo, que num A3, tá, aqui, ó, o que eu imagino que a gente vai também... Num A3, pessoal, a gente pode começar ele aqui, já dizendo, aqui, ó, qual é a estratégia de negócio do PDI que a gente vai colocar. Então, quando a gente vai colocar o contexto ali, ó, na primeira parte, a gente vai dizer, este A3 está relacionado à estratégia de negócio. Da minha parte seria isso, deixei também meu contato, especificamente se alguém quiser mandar um e-mail ou me ligar, tá bom?